Olá, investidores, bem-vindos de volta. Vamos começar a nossa análise por múltiplos, falando de um dos múltiplos mais utilizados pelos investidores buy and hold, ou seja, aqueles investidores que querem receber dividendos, que querem atingir a liberdade financeira através do recebimento de dividendos. Nós vamos falar sobre o múltiplo Dividend Yield. Bom, seguindo comigo aqui no slide, Dividend Yield é o indicador financeiro que mostra o quanto a empresa paga de dividendos durante o ano. E para isso usa-se uma fórmula, tá? Dividend Yield é igual aos dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo valor atual da ação. E como se chega a esse múltiplo? Existe uma fórmula, tá? Uma conta matemática que nós fazemos para chegar ao Dividend Yield de uma empresa. Basicamente é o seguinte, Dividend Yield são os dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo valor atual da ação. Vou te mostrar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Bom, para esse exemplo aqui, eu separei a empresa fictícia chamada 26nós. Então vamos lá. Os dividendos pagos pela empresa 26nós nos últimos 12 meses totalizaram R$ 6,00. E eles foram pagos da seguinte forma. Em abril, 50 centavos, maio, 50 centavos, 50 centavos de abril até março, totalizando aqui 12 meses, tá? Então, se você somar todos os dividendos desses 12 meses, você vai chegar ao valor de R$ 6,00. Esse foi o valor pago de dividendo nos últimos 12 meses. Nesse momento, a ação dessa empresa, 26nós, está sendo negociada a R$ 45,00, ou seja, o preço dessa ação no momento é R$ 45,00. Qual é o dividend yield dela? Você vai pegar os R$ 6,00, eu disse para vocês aqui em cima, ó, dividend yield é igual aos dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo valor atual da ação. Então é só você pegar o valor dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, você vai somar aqui os 12 meses, vai chegar aqui a R$ 6,00 e vai dividir pelo valor que essa ação está sendo negociada nesse momento, R$ 45,00. 6 dividido por 45 vai ser 0,133. Como o dividend yield é calculado em percentuais, é só você multiplicar isso aqui por 100 para você chegar ao percentual. O percentual vai ser 13,3, ou seja, o dividend yield da empresa 26nós é de 13,3%. Isso significa que a empresa 26nós está pagando 13% de dividendo aos acionistas. Então, em um exemplo prático aqui, se você tivesse R$ 100.000 investidos na empresa 26nós, ele te geraria o equivalente a R$ 13.000 anuais de dividendos, que equivalem a mais ou menos R$ 1.083 de dividendos por mês. Deixa eu explicar algo para você aqui. Vou voltar aqui, por exemplo, para você entender melhor. Perceba que eu falei aqui dos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Então, eu pus aqui dividendos todos os meses, tá vendo? De abril até março. Na prática, você não deve ver empresas que pagam dividendos todos os meses, tá? São poucas as empresas que pagam dividendos todos os meses. Muitas delas pagam por semestre, algumas pagam só uma vez por ano, outras pagam de forma trimestral e algumas poucas pagam de forma mensal. Isso não faz muita diferença para você. É mais ou menos assim. Imagine que essa empresa fictícia aqui, a 26nós, paga 50 centavos todos os meses de dividendos. Tá? Então, todos os meses você vai ter 50 centavos lá na sua conta de dividendos. Já a empresa Y só paga uma vez por ano. Porém, essa empresa Y ela também paga R$ 6,00 por ano. Ou então ela paga R$ 7,00 por ano. Enfim, o que eu quero dizer para você é que geralmente as empresas que pagam todos os meses, ela simplesmente pega esse valor anual e divide por 12. Não significa que ela paga mais, entendeu? Repito, pode ser que ela, nesse caso aqui da empresa 26nós, ela paga R$ 6,00, pagou R$ 6,00 nos últimos 12 meses. Então vamos considerar aqui que é por ano, tá? Ela paga R$ 6,00 por ano. Divide esses R$ 6,00 em 12 meses. A outra empresa pode te pagar os mesmos R$ 6,00, só que ela vai dividir isso em 2 vezes. Ela vai te pagar de forma semestral, ou então vai dividir em 4 vezes, pagar de forma trimestral, enfim. O que importa é o valor que ela paga cheio, no ano, tá? Se ela vai dividir esse valor de forma mensal ou trimestral, isso pouco importa. Ou seja, para você vale aquela empresa que paga mais dividendos. E como você vai analisar isso? Uma das ferramentas que você vai utilizar é exatamente o dividend yield. Empresas que têm um dividend yield mais elevado costumam ser melhores pagadores de dividendos, ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, R$ 100.000 investidos nessa empresa, 26nós, teriam gerado R$ 13.000 ano de dividendos. Se você pegar esses R$ 13.000 ano e dividir por 12, que é a quantidade de meses, você chegaria ao dividendo mensal de R$ 1.083. Vamos seguir aqui no slide. Bom, como eu disse para vocês, é um múltiplo muito utilizado por investidores buy and hold. Você já sabe que é um investidor buy and hold. E tem essa observação aqui que é muito importante, tá?
Ela diz o seguinte, ó, um dividend yield muito elevado, em virtude de uma desvalorização acentuada de uma ação, pode indicar riscos elevados. Então, vamos lá. Vou te explicar isso de uma forma mais clara. Eu disse para vocês que você vai buscar empresas que paguem, que tenham esse múltiplo dividend yield mais elevado, tá? Quanto mais elevado esse dividend yield for, melhor. Eu já vou dizer para você, a média de uma empresa que paga um dividend yield bom, uma empresa que paga um bom dividend yield, tem uma média aí acima de 5% ao ano. Eu vou te explicar isso de forma mais clara. Quando você estiver buscando uma empresa boa pagadora de dividendos e você utilizar esse múltiplo dividend yield, você vai buscar uma empresa que pague acima de 5% de dividend yield, tá? Uma boa pagadora de dividendos é uma empresa que tem um dividend yield entre 5% e 8%, 5% e 9%. Geralmente, essa é a média de uma empresa que paga bons dividendos. Então, você vai buscar empresas que tenham esse dividend yield, entre 5% e 9%. Abaixo disso, geralmente é uma empresa que não paga bons dividendos, não é uma boa pagadora de dividendos, e acima disso que entra esse risco aqui desse alerta que eu estou fazendo para vocês. Então imagine que ao fazer a análise de uma empresa, você identifique lá uma empresa, uma companhia que esteja pagando um dividend yield de 25%. Bom, disse para você que uma boa pagadora de dividendos, ela paga entre 5% e 9%. Se você encontrou uma que está pagando 25%, ela é uma excelente pagadora de dividendos. Não necessariamente. Eu separei aqui um exemplo que vai ilustrar muito bem isso para você. Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que dividend yield corresponde aos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelo preço atual da ação. Naquele exemplo anterior, da empresa 26nós, nós tínhamos que os dividendos pagos nos últimos 12 meses correspondiam a R$ 6,00 e ela estava sendo negociada naquele momento a R$ 45,00. Cada ação dela estava custando R$ 45,00. Então, qual vai ser o dividend yield dela? Nós vimos lá atrás. 6 dividido por 45, 13%. Esse era o dividend yield da empresa 26nós. Agora, imagine que essa mesma empresa 26nós, em dado momento, comece a apresentar um dividend yield de 60%. Eu disse para vocês que entre 5 e 9 é uma boa pagadora de dividendos. Então, se você viu aqui a empresa a 60%, você vai ter que investigar por que está 60%. Bom, são dois indicadores, certo? Aqui você tem um indicador que são os dividendos pagos nos últimos 12 meses, e o outro indicador é o preço atual da ação. Tá? Se a mesma empresa tinha um dividend yield de 13% e agora tem 60%, um desses dois indicadores se alteraram. Um deles está alterado. Por isso que essa conta aqui embaixo deu esse resultado tão diferente. Qual desses dois indicadores que se alterou? Se você analisar aqui, você vai ver que foi o preço dela. Ela custava R$ 45,00 quando você fez aquela primeira análise do dividend yield. Ela custava R$ 45,00. Os dividendos pagos nos últimos 12 meses foram R$ 6,00, então 6 dividido por 45, 13%. Agora as ações dela custam R$ 10,00. Então, se você dividir aqui 6 por 10, vai dar 60%. Ou seja, ela está pagando um dividend yield altíssimo agora. Por que ela está pagando esse dividend yield tão alto? Porque as ações dela se desvalorizaram muito. Olha isso, uma empresa que tinha uma ação sendo vendida por R$ 45,00 e agora tem a mesma ação sendo vendida por R$ 10,00, alguma coisa ruim aconteceu. Então, não é porque o dividend yield dela está muito alto que você vai comprar. Nesse caso aqui, o mais aconselhável seria você não comprar. Porque se essa ação aqui despencou de R$ 45,00 para R$ 10,00, é uma queda muito acentuada. Alguma coisa muito grave aconteceu nessa empresa. Não é aqui o caso de uma correção. Uma empresa não corrige caindo tanto assim. Geralmente, quando uma empresa sobe muito, o que é correção? Não sei se você já sabe o que é correção. Imagine que uma ação de uma empresa esteja subindo. As ações nunca sobem como um foguete, né? Ela sobe e cai um pouco. Depois ela sobe novamente e cai um pouco. Esse é o movimento constante das ações, tá? Ela sobe, cai, sobe. Cada caída dessa se chama correção. Quando a empresa é boa, uma empresa forte, ela cresce ao longo dos anos, né? Ela vai estar sempre crescendo porque é uma empresa forte. Uma empresa do setor bancário, por exemplo. As empresas do setor bancário são empresas fortes. O Itaú é uma empresa muito forte. Se você pegar lá o lucro do Itaú nos últimos 10 anos, você vai ver que ele só cresce. Mas ele cresce dessa forma. Ele sobe um pouco, cai um pouco. Sobe um pouco, cai um pouco. Cada caída dessa se chama correção. E o que é essa correção? Geralmente são essas pessoas que compraram aqui embaixo. Aqui é o primeiro ponto. A pessoa comprou aqui, ela subiu até aqui. Nessa subida aqui já foram 15%. Então tem alguns investidores que vendem aqui para embolsar esses 15%. Então o cara vende aqui, como ele começa a vender muito, o que acontece com o preço? As ações caem. Funciona como se fosse uma feira, tá?
Por que as ações sobem? Porque tem muita gente comprando. Se tem muita gente querendo comprar banana, por exemplo, e tem pouca gente vendendo banana, o que acontece com o preço? O preço sobe. Todo mundo quer comprar banana, mas só tem uma barraca vendendo banana. O cara vai fazer o que com o preço? Ele vai botar o preço que ele quiser, ele vai aumentar. E por que o preço cai? O preço cai quando tem muita gente querendo vender uma coisa e tem pouca gente querendo comprar. Ou seja, a oferta de venda é maior do que a quantidade de pessoas querendo comprar. Por isso o preço cai. Voltando, por exemplo, lá da banana. Imagine que todo mundo na feira tem a banana para vender. Todo mundo está vendendo banana. E tem poucas pessoas para comprar. Os vendedores só vão conseguir vender se eles baixarem o preço. Porque está todo mundo vendendo por um preço igual. Então, para vender, ele vai ter que baixar. Então, a ideia é sempre essa. Então, uma ação sobe quando muita gente está querendo comprar e pouca gente quer vender. E uma ação cai quando tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Então, voltando aqui para o nosso exemplo do Itaú. Vamos lá. O investidor comprou aqui uma quantidade muito significativa de ações do Itaú. Ela subiu aqui 15%. O que ele faz? Ele agora quer vender essa quantidade grande de ações, ou seja, tem muitas ações sendo vendidas e poucas pessoas para comprar. Então, o que acontece? A tendência é o preço ir caindo, porque ele vai ter que vender essas ações. Então, ele vai vendendo, as ações vão caindo, vão caindo. Quando ela cai 6% mais ou menos, ele recompra todas as ações, ou então outros investidores recompram essas ações. Aí ela volta a subir de novo. De repente, ele resolve vender tudo isso, as ações caem. Então, para cada movimento desse de caída, dá-se o nome de correção, entendeu? A ação subiu 15%, de repente caiu 4%. Esse 4% que caiu é uma correção. Aí depois ela sobe mais 12% e cai mais 3%. Esse 3% também é uma correção. Então, isso é uma correção, tá? Agora, voltando aqui para o nosso exemplo. Quando uma empresa apresenta uma correção, uma empresa que tinha uma ação sendo vendida por R$45, por exemplo, uma correção no valor dessa empresa faria com que ela caísse no máximo para R$40, para R$39, quando fosse uma correção muito significativa. Não faria com que ela caísse para R$10. Isso aqui não é correção, isso aqui é derretimento de preço, tá? O preço dessa ação fictícia, o preço da ação dessa empresa fictícia 26 de nós derreteu. E quando o preço de uma ação derrete, é porque alguma coisa muito ruim aconteceu. Então, numa situação dessa, você tem que evitar comprar ações dessa empresa. Então, não caia na armadilha de comprar ações visando o recebimento de dividendos, olhando apenas o último dividendo, 60%. Então, olhando apenas o percentual do dividendo, tá? 60%, 50%. Geralmente, quando você vir um dividend yield acima de 10%, é bom você dar uma pesquisada. Na prática, eu vou te mostrar agora como você faz para ficar mais seguro em relação à escolha de ações quando você estiver observando só esse múltiplo dividend yield. Eu vou te explicar isso na prática agora quando a gente começar a visualizar, tá? Então, como eu disse para vocês aqui, é preciso analisar por que as ações caíram tanto de preço. E como você vai fazer essa análise? O Google mesmo, então não tem mistério não. Não existe uma ferramenta mirabolante, você vai chegar lá no Google, empresa 26 nós, você vai dar o Enter lá e vai aparecer uma série de notícias sobre ela. Ou então você vai pôr lá, ações da empresa 26 nós caíram de forma muito significativa. Aí você vai dar o Enter lá e você vai entender, você vai acompanhar aquela empresa. Se você visualizar lá que, por exemplo, a empresa está sendo acusada de fraude contábil, enfim, uma série de outras situações, você não vai comprar ações dessa empresa, tá? Bom, eu vou dividir com vocês agora a minha tela. Então, vamos lá. Para fazer essa análise, eu recomendo que vocês utilizem esse site aqui, tá? Ele se chama Status Invest, statusinvest.com.br. É uma plataforma de confiança, tá? Uma plataforma que você pode confiar nos números que ela apresenta, uma plataforma muito boa para você fazer pesquisas. Como funciona essa plataforma? Você vai digitar aqui statusinvest.com.br, aí tem essa lupa, aqui você clica nessa lupa e digita aqui o ticket da ação, tá? Vamos começar pela Taesa, que é uma excelente pagadora de dividendos. Então você vai digitar aqui o ticket dela, TAE4, e aqui você vai ter uma série de informações acerca dessa empresa, tá? Valor atual, enfim, uma série de informações. Aqui abaixo você vai ter aqui, ó, indicadores da Taesa. Nesse momento nós vamos falar só sobre o dividend yield, que é o múltiplo que nós estamos estudando nesse momento. Tá aqui, ó, dividend yield, tá vendo? DY. Como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse gráfico, nesse mini gráfico, e ele vai te aparecer aqui o dividend yield dos últimos anos, tá vendo? O que você faz? Você clica aqui, ó, nessa fórmula aqui que parece três pontinhos, que é o gráfico em forma de candles. O que você vai ter aqui? Você vai ter aqui, ó, o dividend yield pago desde 2017, ou seja, os últimos 5 anos, 2017 até atualmente. Então você pode observar que aqui ela está
8,66, depois ela subiu para 12, caiu para 6, ou seja, você vê que ela segue uma média, tá? Inclusive esse site até disponibiliza aqui ó, a média dela, 9,25, tá vendo? Essa é a média de dividend yield da empresa Taesa. Ou seja, ela está dentro daquela média que eu te falei. Então, eu disse para você que uma empresa que paga entre 5 e 9 é uma boa pagadora de dividendos. A Taesa é uma das melhores pagadoras de dividendos que nós temos atualmente. Então, você pode perceber aqui, ó, 8, 12, não tem nada que é muito discrepante. Se tivesse aqui um dividend yield aqui de 90%, ele estaria fora da curva. Você está percebendo que ela está toda na média aqui, só que está 90%. Alguma coisa aconteceu para ele estar 90%. Tem alguma coisa errada aqui. No caso dessa empresa, não. Essa empresa que ela tem uma constância aqui e a média dela é de 9,25. É isso que você vai buscar. Você pode fazer essa pesquisa aqui no Status Invest e analisar o histórico de pagamento de dividendos de uma empresa. Vamos dar uma olhada agora em outra empresa aqui. Tá? Nós vimos a Taesa. Uma outra empresa que é muito boa pagadora de dividendos é a BB Seguridade. O ticket dela é BBSE3. Aqui, ó, BBSE3. Você vai clicar aqui, como eu disse para vocês, vai aparecer aqui embaixo BBSE3. É só você clicar e logo aqui abaixo você vai ter aqui, ó, indicadores da BBSE3. Aqui você vai clicar no DY, Dividend Yield. Vai clicar nesse mini gráfico, vai visualizar na forma de candles, que é esse íconezinho aqui do lado. Ó, você tem aqui mais ainda, você tem desde 2014, ó, o pagamento de dividendos desde 2014. Observe como ele tem uma frequência, tá vendo? 3,73, 6,91, 5,91, tá vendo? Ele não tem nada muito discrepante. Fazendo a média aqui de todos esses anos, você chegou aqui, ó, ele já até deixa pronto para você aqui, ó, 6,57. É a média de dividend yield pago pelo BB Seguridade Social. Uma excelente pagadora de dividendos também. Então você tem que fazer esse tipo de estudo, tá? Não é razoável você olhar apenas o último dividend. Se você olhasse o último aqui, ó, 5,37, você vai dizer, tá bom, é um bom dividend yield. Mas imagine que ele tivesse aqui a 45%. O dividend yield atual da BB Seguridade está 45%. Você ia falar, pô, a BB Seguridade paga 45% de dividend yield. Muito bom. Não, ela não paga. A média dela é essa aqui atrás, que você está vendo. Alguma coisa aconteceu aqui para ela estar pagando 45%. Alguma coisa anormal aconteceu aqui. Isso aqui não é normal, tá? Então é isso que você vai buscar. Procure sempre fazer uma análise dos últimos anos do múltiplo antes de tomar a sua decisão. Está fazendo uma análise da média dos últimos anos, você já vai conseguir entender que aquela empresa tem uma média de pagamento de dividendos, que é essa aqui, é uma média razoável ou não, tá? Vamos ver mais uma empresa aqui boa pagadora de dividendos, só para exemplificar. Vamos ver a EGI, que é uma empresa do setor de energia elétrica. Também é uma ótima pagadora de dividendos, tá? Você vai digitar o ticket dela aqui, ó, EGI 3. Veio até aqui embaixo nos indicadores, clicou aqui nesse mini gráfico, transformou ele para candles, olha aqui, média de dividend yield dela, 6,24, desde 2016, 6,24, uma boa pagadora de dividendos. Agora eu vou clicar, eu vou selecionar aqui uma outra empresa que não tem um histórico de pagamento de dividendos. Vamos ver aqui a Via Varejo, VVAR3. Vamos ver qual é o histórico de pagamento de dividendos da Via Varejo. Aqui, ó, indicadores da Via Varejo, DY, Dividend Yield. Vamos transformar ele aqui para a apresentação. Olha isso, ó. Em 2013 ela pagou 16,30% de dividendos, um valor bem elevado. 2014 ela não pagou dividendos. 2015, 11,90%. 2016, 0,07%. 2017, 0,34%. 2018, 0,27%. Depois não pagou mais. Ou seja, você percebe que logo de cara que esse 16,30% não é um número razoável, tá? Como eu disse para você, ele está muito acima do normal. Então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui, eu não sei exatamente o que foi, em 2013, que fez com que a Via Varejo oferecesse esse valor todo aqui de dividendos. Talvez até para captar clientes, não sei. Mas percebe que ela aqui não tem uma média. Então, vamos supor que atualmente aqui eu tivesse aqui 18% de dividend yield, tá? Vamos projetar isso aqui para o futuro. Vamos imaginar por um momento que atualmente o dividend yield da Via Varejo esteja aqui em 18%. Você iria comprar ações da Via Varejo visando o recebimento de dividendos por conta disso? Claro que não. Porque embora ele esteja pagando 18% de dividend yield nesse momento, a Via Varejo não tem o histórico de ser uma boa pagadora de dividendos. Muito pelo contrário, ela é uma pagadora irregular de dividendos. Alguns anos, inclusive, sem sequer pagar nada de dividendos. Então, você não compraria ações da Via Varejo visando receber dividendos, tá?
Bom, inicialmente o que eu tenho a dizer para vocês acerca do Dividend Yield é isso. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês no próximo vídeo.